Olá, estrategista, tudo bem? O meu nome é Ana, eu sou parte da equipe de ginecologia do Estratégia Med e eu tô aqui hoje com o professor Carlos, da ginecologia. Tudo bem, Ana? Tudo bem? Tudo Com certo, você. tudo tranquilo. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre incontinência urinária, um tema que está no nosso top 15 temas de ginecologia e que é um tema que é meio considerado meio difícil, um pouco árido, então pode ser uma ajuda na sua prova, né? Com certeza não é o tema que mais cai, né? Aí não tá no top 10, mas também não tá lá na rabeira, né? Nos últimos temas. E gera muita dificuldade, principalmente com os exames, né? Os estudos urodinâmicos para interpretar. Isso acaba gerando bastante dificuldade, até porque muitas vezes os alunos não tiveram contato com esse tipo de avaliação, né? Com esse tipo de queixa que não é tão comum aí durante o internato, às vezes, se não passa num ambulatório específico de ter acesso, né? Especialmente o estudo urodinâmico, né? Um exame que até muitos ginecologistas formados não sabem direito quais são as fases, o que é esperado de cada fase, né? Exato, e muitas vezes as bancas colocam, mesmo quando não tem indicação do exame, né? Não é um exame que é indicado em todo caso de incontinência urinária, mas as bancas adoram colocar e é o que mais aparece em prova quando a gente pensa em incontinência urinária, é um laudo ou até a imagem do estudo urodinâmico para o aluno interpretar e dar a conduta em relação a aquele caso. Acho que primeiro a gente pode começar definindo, né, incontinência urinária. Então, incontinência urinária é a perda involuntária de urina, né? Exato, a gente nunca vai considerar que é normal perder urina, né? Claro que existem situações específicas, se a paciente está com uma infecção urinária, ou na gestação, ou alguma outra coisa aí transitória, mas a paciente está tendo perdas involuntárias de urina, a gente deve investigar e a gente vai considerar que é uma incontinência urinária. E temos uma classificação, né, dos tipos de incontinência urinária. O que mais aparece em prova são os dois tipos aí principais, né? Que é a incontinência urinária de urgência e a incontinência urinária de esforço. E os nomes acabam deixando bem claro o que cada uma delas é, né? Então, a paciente que tem incontinência de urgência é aquela que tem a urgência para esvaziar a bexiga, né? Aquela sensação de que ela precisa esvaziar e não consegue. E a incontinência de esforço é aquela paciente que aumenta a pressão abdominal de alguma maneira, tossindo, espirrando, rindo, agachando, fazendo exercício físico, e ela perde urina. Existem outros tipos de incontinência que aí aparecem muito menos aí nas provas, que é a incontinência mista, quando eu tenho esforço e urgência, a incontinência funcional, que é aquela paciente que tem, por exemplo, uma imobilidade, é uma paciente acamada e ela perde urina porque ela não consegue ir até o banheiro. E um outro tipo que é a bexiga neurogênica, né, ou a incontinência por transbordamento, está mais associado aí a quadros ou neurológicos, né, ou algum trauma, né, e também, às vezes, o diabetes também pode ser uma causa aí de incontinência urinária por transbordamento. E quando a gente pensa em incontinência urinária, é uma coisa que muitas vezes os nossos pacientes elas não vão trazer isso espontaneamente na consulta, né? A gente tem que lembrar de perguntar isso para a paciente, porque é uma queixa frequente, apesar de não ser tão lembrada espontaneamente às vezes, né? É uma coisa que é muito estigmatizada. A paciente muitas vezes tem vergonha de falar que ela perde urina. Ou às vezes ela acha que é normal quando ela ri ou quando ela tosse perder xixi, né? E não é normal. Então faz parte aí da nossa anamnese perguntar, né, se a paciente tem. E um passo fundamental no diagnóstico das incontinências é a anamnese, né? A maior parte dos diagnósticos é obtido através somente da anamnese. Você não precisa de nenhum exame complementar para chegar no diagnóstico. Então a gente tem os quadros mais típicos, né? Então, como você falou, da urgência, a paciente que sente a vontade tem que sair correndo, às vezes faz xixi de noite, faz xixi várias vezes ao dia. E o esforço nesses casos de, tá dando uma risada, vai correr para encontrar alguém e perde um pouquinho de urina, né? Esse é o clássico da prova. Quando ele quiser que você pense em esforço, ele vai falar que a paciente perde urina com algum tipo de esforço. Se ele quiser falar de urgência, aí às vezes fica mais nebuloso na questão. Então ele vai falar sobre isso, de acordar à noite para urinar, que é a noctúria, ou aumento de frequência miccional ao longo do dia. E a paciente que perde urina precedida por uma vontade iminente de urinar, que é o que a gente chama de urgência. Então, nas provas, ele acaba costumando deixar claro, ou se ele não deixar claro, ele vai deixar para o estudo urodinâmico fazer a interpretação e você fazer o diagnóstico pelo exame. Pensando em fatores de risco para uma paciente ter uma incontinência urinária mais para frente, a gente pode pensar o mais clássico, é uma paciente com muitas gestações, muitos partos, especialmente vaginais ou fórceps, né? Então a gente tem que lembrar, quando a gente pensa em fator de risco, no que são os mecanismos de continência urinária. Perfeito. Então a gente tem mecanismos intrínsecos, que são próprios da uretra, e que em geral eles se perdem com o envelhecimento e com o hipoestrogenismo. E os mecanismos extrínsecos, que basicamente são as fáscias e a musculatura do assoalho pélvico.
esse se perde com aumento de pressão abdominal. Então, por que o parto e a gestação são fatores de risco? Porque eu tenho um estiramento da musculatura do assoalho pélvico e eu tenho um aumento da pressão abdominal. Então, vale lembrar também que outras situações que aumentem cronicamente a pressão abdominal podem predispor à ocorrência de incontinência. Então, a paciente que tem um DPOC, ela vai ter tosse crônica. A paciente obesa, pelo excesso de gordura, ela vai ter um aumento crônico de pressão abdominal. O próprio tabagismo pode levar à tosse crônica e também diminuir síntese de colágeno, né, que está associado aí a alguns mecanismos de continência e até um risco ocupacional. Vamos supor que aquela paciente ela trabalha agachando, pegando peso, ela é uma paciente de maior risco para desenvolver incontinência. Os fatores de risco são parecidos com os dos prolapsos, né, também. Sim. Acho que para a gente pensar na micção em si, é interessante a gente lembrar da parte da inervação do sistema nervoso, como que cada parte do sistema autônomo atua no controle, né, da micção. A gente tem que lembrar que para acontecer tanto a continência quanto a micção, a gente precisa de uma sincronia entre o sistema nervoso somático, né? Então a inervação que é principalmente dada ali pelo nervo pudendo nessa região, tá? E também a inervação autônoma, né? O simpático e o parasimpático. Então, para a paciente manter a urina dentro da bexiga, quem atua é o sistema nervoso simpático. O simpático, através da norepinefrina ou da epinefrina, vai fazer o quê? Um relaxamento do fundo vesical e um aumento do tônus na região do colo e também na região da uretra. Então, é assim que a gente vai manter a continência. E durante o período de continência, as eferências somáticas ali, principalmente do nervo pudendo, vão manter a contração do esfíncter uretral. Conforme a bexiga vai enchendo, o centro pontino lá da micção vai recebendo informações e aí ele vai perceber, opa, eu não preciso mais da atuação do simpático. Então ele tira a atuação do simpático e passa a predominar o parasimpático por ação da acetilcolina. E a acetilcolina vai fazer o quê? A contração da musculatura detrusora para esvaziar a bexiga, e quando a gente tira o estímulo simpático, o sistema nervoso somático entende que ele não precisa manter mais aquela pressão ali uretral, a gente tem um alívio daquela pressão e a paciente consegue urinar. Isso é muito importante para a gente entender como a gente vai tratar a incontinência, porque se eu entendo o mecanismo fisiológico, fica muito mais fácil para entender quais as drogas que eu vou acabar usando no manejo da incontinência. Isso é super importante, pessoal. Ouve de novo, ouve devagarzinho e guarda isso na cabeça, porque isso daí é certeza que se aparecer, isso vai ser importante para você acertar a questão. E pouca gente vai saber, né? Uhum. E fora que se você entender o mecanismo, você vai entender o porquê das medicações e às vezes não vai virar uma decoreba, né? Sem sentido, né? Sem sentido, e aí vai ficar mais fácil para você entender, opa, tá usando esse fármaco porque eu preciso atuar aqui nessa parte da micção, né? A gente pode falar um pouco sobre os exames complementares. Então, a gente tinha falado do estudo urodinâmico, mas esse não é o nosso primeiro exame que a gente vai solicitar, né? Numa paciente que está abrindo um quadro de sintomas de incontinência, você tinha até comentado, excluir uma infecção urinária, muito importante. Então, é importante lembrar que o passo fundamental é a anamnese e exame físico. Então, na anamnese, a gente vai buscar ali a história da incontinência e caracterizar como é o tipo de perda. E no exame físico, o que a gente pode ver é se a paciente tem perda ao esforço, fazer uma manobra de valsalva, né? Então, lembrar que anamnese e exame físico são quem vai dar o diagnóstico clínico aí da incontinência e muitas vezes eu não preciso de exame. Mas existem doenças que podem simular os sintomas de uma incontinência e a principal delas é a infecção urinária. Por isso, para a prova, guarde que é mandatório solicitar um exame de urocultura, pelo menos, mas em geral eles falam urina tipo 1, né, que em alguns lugares é chamado de EAS, e urocultura, para que eu descarte uma infecção. Descartei a infecção e a paciente tem sintoma, beleza, aí a gente pode falar em incontinência urinária. Existem outros exames, além do estudo urodinâmico, que podem ser empregados, né? Então a gente pode fazer o teste do cotonete, que é para ver a mobilidade da uretra, o PED teste, que é o teste do absorvente para quantificar a perda urinária, mas são testes que aparecem muito pouco em prova. Então em prova, geralmente, quando ele pensa em exame, ou é o estudo urodinâmico, ou é se ele falar qual é o primeiro exame que você vai solicitar. Urocultura, urina tipo 1, que tem que ser solicitado em todos os casos de incontinência. No nosso banco de questões, nem me recordo de ter tido alguma com cotonete que apareceu assim nos últimos anos. A maioria é essa ênfase no estudo urodinâmico. E quando aparece é numa alternativa, às vezes fala de diário miccional, como fazer, né? Que na verdade aí é mais uma ferramenta diagnóstica do que de fato um exame. Então, assim, é muito pouca questão sobre outros exames complementares sem ser esses dois. E já que não é para todo mundo, para quem que a gente tem que solicitar o estudo urodinâmico? Então é assim, a gente não vai brigar com a prova, né?
Então, você viu que aquela banca que você está prestando sempre pede estudo urodinâmico para avaliar qualquer incontinência, muito provavelmente ele vai colocar na propedêutica um estudo urodinâmico. Mas as principais indicações de estudo urodinâmico são sintomas mistos, então quando eu tenho esforço e urgência, porque aí eu quero diferenciar se realmente é uma incontinência mista ou se é uma que acaba desencadeando a outra, porque isso pode acontecer. Quando a paciente falha do tratamento conservador, então a gente orientou mudanças comportamentais, fisioterapia não melhorou, a gente pode fazer um estudo urodinâmico, ou quando eu planejo fazer um tratamento cirúrgico. Nesses casos, a gente vai acabar optando por fazer o estudo urodinâmico. Mas a gente sabe que, nos casos de incontinência aos esforços, por mais que não seja obrigatório, a gente sabe que o estudo urodinâmico pode trazer informações que impactam no tratamento. Principalmente a gente vai falar mais adiante sobre as pressões de perda urinária, porque a gente sabe que pacientes com uma pressão de perda muito baixa vão responder muito pior, por exemplo, ao tratamento conservador, e mesmo isso pode alterar qual tipo de tratamento cirúrgico eu vou fazer. Então, nas provas, tem o estudo urodinâmico lá, manda bala, interpreta mesmo que você saiba que não tinha que ter sido solicitado. E que dicas você dá para o pessoal interpretar o estudo urodinâmico? Assim, a maioria das questões vai colocar laudo, não vai colocar o estudo. Imagem. A imagem, claro que aqui no podcast fica mais difícil para a gente poder falar sobre a interpretação, né? Mas para os nossos alunos, eles têm acesso aí, a gente esmiuça bastante como interpretar, mas não é o que mais cai. Então, grosso modo, você precisa saber interpretar. E o que são as informações mais importantes do estudo urodinâmico? As informações da cistometria, que é a segunda etapa do exame, que é quando a paciente vai ter lá um catéter na via vaginal, um catéter na bexiga e a gente vai infundir soro fisiológico e a gente vai ver a resposta dessa bexiga. O que a gente avalia nessa cistometria? Se a paciente tem perda aos esforços, então a gente vai pedir para ela tossir, espirrar e ver se ela perde. E a gente vai ver com qual pressão abdominal ela perdeu urina, que é a famosa pressão de perda. Ou a gente vai ver se essa paciente tem contrações da bexiga, mesmo quando ela não está promovendo esvaziamento, que a gente chama de contrações não inibidas do detrusor. Então, o paciente que tem contrações não inibidas do detrusor, ela tem hiperatividade do detrusor, que está associado à incontinência de urgência. Enquanto se ela tiver perda aos esforços, ela tem incontinência urinária aos esforços. E a depender do valor dessa pressão de perda, eu posso dar nome e sobrenome para incontinência aos esforços. Quando a perda é com pressão abaixo de 60 centímetros de água, é uma deficiência esfincteriana intrínseca. Quando essa pressão de perda é acima de 90, a gente tem uma hipermobilidade do colo vesical. Não surtem, entre 60 e 90 não cai em prova, tá? É um fato, nunca vi aparecer não, entre 60 e 90. E não cai exatamente porque aí você tem que avaliar muitas coisas, é algo de especialista mesmo. E falando no tratamento, a gente já pincelou um pouco sobre tratamento conservador, cirúrgico. Atualmente, a nossa primeira linha para todos os tipos de incontinência é uma proposta conservadora. A princípio, nem todas as bancas seguem esse ponto de vista, né? Isso é algo muito importante, você tem que saber onde você está prestando prova. Se é uma banca que está atualizada, provavelmente ele vai falar para você qual que é a primeira linha de tratamento. Fisioterapia de assoalho pélvico, mudanças comportamentais. Seja esforço, seja urgência, por mais que a gente saiba que na urgência não responde tanto, seja incontinência mista, essa é a resposta. Mas muitas bancas, principalmente quando a gente está falando de incontinência aos esforços, partem direto para o tratamento cirúrgico. Então você tem que saber onde você está pisando. Não adianta brigar com a questão. Se a banca todo ano coloca a questão de incontinência e fala que a primeira linha é tratamento cirúrgico, você vai entrar com recurso e vai perder. Então, o certo academicamente é fisioterapia, mudanças comportamentais. Mas tem que lembrar que o tratamento cirúrgico pode ser considerado para o esforço, né? E a gente está falando de esforço porque a urgência a gente não costuma usar tratamento cirúrgico. A gente pode ter algumas bancas que vão considerar como primeira linha. Então, muito importante revisar a banca, o histórico da banca sobre esse tema para você saber qual que é a resposta que eles esperam. Não adianta saber o certo se a banca não vai sair na sua linha. Exato. Né? Vale lembrar, por exemplo, uma banca aqui de São Paulo, que é a Faculdade de Medicina do ABC, é sempre tratamento cirúrgico. Eles nunca vão falar fisioterapia. Enquanto, por exemplo, a Unifesp, a USP Ribeirão, a SURSE, são bancas que são mais atualizadas quando a gente fala de uroginecologia e já utilizam essa conduta de sempre priorizar o tratamento conservador. Bom, então fazemos a fisioterapia pélvica, recomendamos às vezes micção programada, evitar alguns alimentos, né, que podem desencadear. E aí, não dando certo, a gente parte para um tratamento cirúrgico, no caso de uma incontinência de esforço, né?
a gente vai fazer o tratamento cirúrgico se for esforço e o tratamento farmacológico se for urgência, né? Então, já entrando no tratamento cirúrgico, né, da incontinência aos esforços, atualmente a primeira linha são os slings. Então, aquelas faixas passadas ali suburetrais para promover um suporte que foi perdido, né? Então, por que hoje são primeira linha? Porque são procedimentos mais simples, uma alta eficácia e com menor taxa de complicações do que os procedimentos que eram feitos no passado, que eram as colpofixações, né? A colpofixação de Busch, a colpofixação de Marshall-Marquette-Krantz, né? São cirurgias mais complexas, cirurgias abertas. Hoje em dia elas são deixadas em segundo plano porque os slings são tão eficazes quanto e tem menos complicação, né? Vale lembrar que para prova existem 2 tipos, isso acaba não aparecendo tanto, mas provas mais picuinha podem cobrar. A gente tem o sling retropúbico e o sling transobturatório. O que muda? A via de passagem, né? No transobturatório eu passo pelo forame obturatório, né? E no retropúbico eu passo por trás da sínfise púbica, né? Isso impacta em que sentido? No caso do retropúbico, a gente costuma usar mais em pacientes com baixa pressão de perda. Então, né? aquelas abaixo de 60, abaixo né? de 60. E o transobturatório é usado em todos os outros casos. E quando a gente pensa em complicação, se eu estou passando o retropúbico, eu tenho mais chance de ter, por exemplo, uma lesão vesical. Então, em todos os casos em que eu passo um sling retropúbico, eu tenho que fazer uma cistoscopia para olhar a bexiga. E quando eu passo o transobturatório, aí você tem risco de lesão nervosa e vascular ali dos nervos e vasos obturatórios que passam ali pelo forame. Então, esse é o tratamento. Caiu na prova, falhou com fisioterapia, é para passar sling de uretra média. Aí, qual tipo? É mais detalhe, algumas bancas cobram, mas é a minoria dos casos. E se aparecer, geralmente é essa parte do menor de 60 a indicar o retropúbico, né? Exato, se for uma banca picuinha. E ANSP, às vezes, cobra esse tipo de coisa, especificamente qual é o tratamento, então algumas bancas em específico. Por isso que é tão importante saber onde você está no foco principal ali que você vai prestar, né? E pensando na parte da urgência para indicar o tratamento farmacológico, a gente lembra daquilo que a gente discutiu, das vias de controle do sistema autonômico, né? Da micção e continência. Então, para paciente esvaziar a bexiga, o que a bexiga precisa fazer? Contrair. Quem faz contração da bexiga? Sistema nervoso parasimpático através da acetilcolina. Se a paciente está tendo contração em excesso, o que eu tenho que bloquear? A acetilcolina. Então, quais são as medicações de primeira linha? Os anticolinérgicos. A gente sabe que são medicações com pouca eficácia e com muito efeito colateral, mas ainda assim são a primeira linha, né? Então, lembrar aí de tolterodina, solifenacina, exatamente, oxibutinina, que é o mais disponível no SUS, a gente tem vários aí, mas com muito efeito colateral. E um clássico das provas, guardem isso, paciente com glaucoma, com arritmia, não podem usar anticolinérgico. Então, se a prova colocou paciente com urgência, já fez fisioterapia, não melhorou, aí tem que entrar com tratamento farmacológico. Você fala, opa, anticolinérgico. Tá sempre na A. Tá sempre lá. Então, anticolinérgico em paciente com glaucoma, o mais específico é ângulo fechado, mas para as provas, e o glaucoma não usa anticolinérgico, viu a arritmia cardíaca, não usa anticolinérgico. E a gente partiria para uma segunda opção, que seriam os agonistas beta-3 adrenérgicos. Exato, que são medicações mais modernas, mas que já vêm aparecendo bastante nas provas, né? O nome comercial aí é mirabegrona, né? É o beta-3 adrenérgico. E, na verdade, deveriam ser a primeira linha, porque é uma medicação tão eficaz quanto os anticolinérgicos, porém, ela é bem mais cara. Então, para nossa realidade de saúde pública brasileira, a gente ainda não utiliza, né? Então, os beta-3 aí, eles vão promover uma ação tanto de relaxamento da musculatura vesical, quanto de aumento de tônus ali na uretra, né? Então, é uma medicação com menos efeitos colaterais e com bastante eficácia. Vale lembrar que algumas provas, por exemplo, Einstein em São Paulo, trazem essas medicações mais modernas para tratamento. USP Ribeirão, que gosta muito de incontinência urinária, eles já colocam a mirabegrona. E vale falar que no Einstein já caiu uma outra medicação que chama cloreto de tróspio, que é um anticolinérgico, mas um anticolinérgico mais moderno, que não ultrapassa a barreira hematoencefálica e tem muito menos efeito aí para pacientes idosos, que é a maioria dos pacientes que tem incontinência, né? Um efeito colateral importante é a diminuição de cognição. Então, ficar atento. Na maioria das questões, é anticolinérgico, mas lembrar das pacientes com contraindicação e dessas duas possibilidades aí, né? Do cloreto de tróspio, né? Se tiver contraindicação anticolinérgico, não pode, mas a mirabegrona aí, que é o beta-3 adrenérgico, exatamente.
Acho que a gente conseguiu discutir um pouco sobre tudo, então os tipos, a classificação, o quadro clínico que a gente espera, né, de cada uma dessas síndromes, né? O tratamento, nosso roteiro diagnóstico, acho que a gente deu uma revisada boa em tudo. Acho que a gente falou basicamente tudo. Acho que vale uma coisa que às vezes as pessoas têm enraizada, que é tratar a incontinência com estrogênio, né? Então, assim, a gente sabe que a atrofia urogenital pode predispor à ocorrência de incontinência. Perfeito, porque a gente tem perda ali dos mecanismos intrínsecos da continência. Mas a gente só vai pensar em usar estrogênio naquela paciente que tem indicação pela atrofia e tem incontinência. Nunca vai ser a minha primeira opção dar estrogênio para aquela paciente só para tratar a incontinência. Não, primeira linha de tratamento, fisioterapia, mudanças comportamentais. O estrogênio pode ser um adjuvante naquele tratamento e, se não melhorar, anticolinérgicos ou, dependendo da incontinência, um tratamento cirúrgico. Perfeito. Obrigada, Carlos. Obrigada, pessoal. Espero que tenha sido de bastante proveito para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.